Fala pessoal, professor Rafael aqui. Hoje nós vamos dar a nossa primeira aula, tá? Uma aula praticamente inaugural para vocês, no nosso curso de dissecção endoscópica. Qual que é o intuito desse curso para vocês, tá bom? Esse curso é focado principalmente para os nossos alunos que adquirem nossos cursos de prova de título, porque a gente sabe que se preparar ao longo do seu R3 é muito mais do que se preparar para a prova de título. Você tem que estar com a técnica cirúrgica na sua cabeça. Então, pensando nisso, nós vamos otimizar nossa plataforma para que nossos alunos tenham uma formação completa e integral, que cubra desde o que você vai precisar para ser aprovado na prova e também para não passar raiva na cirurgia na hora que seu preceptor te pergunta alguma coisa. Então, sem mais delongas, vamos mostrar aqui essa belíssima dissecção com esse material incrível, que é material da Ferrari, né, que é a nossa patrocinadora. Passando por aqui no overview da fossa nasal, a gente está começando a luxar a concha média, tá bom? Luxando a concha média, a gente já vai ver o conteúdo ali do meato médio. Agora a gente está com um seeker entrando dentro do hiato semilunar ali, tá bom? Entre o uncinado e a bula etimoidal, entrando dentro propriamente do maxilar. Aqui a gente está fazendo uma luxação do processo uncinado para anterior, tá certo? Fazendo essa luxação, ele faz uma dobrinha aqui que fica mais fácil de incisar ele. Lembrando que a gente está fazendo aqui uma técnica de fez, né? Que é a técnica mais conhecida por todos vocês. Depois vai ter um material nosso bem específico mostrando sobre técnica centrípeta que eu tive o prazer também de aprender. E aqui você sempre vai fazer a incisão, incisa e medializa, incisa e medializa. À medida que você vai fazendo assim, a dissecção vai ficando cada vez mais limpa e mais clara. Ali eu fiz um pequeno movimento que eu não gostei com o uncinado, que eu acabei lacerando um pouco a parte superior dele. Cada movimento que você faz que já leva à laceração, você acaba levando mais sangramento no seu campo operatório e isso te prejudica muito, tá bom? Aqui agora com uma ótica de 30 graus, vocês observam que a gente vai começar a entrar dentro do seio maxilar. E aqui aconteceu uma coisa muito típica, que às vezes acontece bastante em cadáver. Vocês estão vendo que a mucosa do teto do seio maxilar, ela descolou aqui. E isso às vezes acaba, na hora que você tira essa mucosa, ela desenluva completamente o seio maxilar, tá? Isso acontece com uma certa frequência no cadáver, tá certo? E no paciente em vivo também pode acontecer. E sem ter grandes repercussões para você, tá bom? Se aconteceu isso com você, não se preocupe. Mas uma coisa que às vezes acontece é de você tirar essa mucosa e às vezes você não conseguir tirar ela completamente. Ela só desenluva, mas ela não sai completamente. Isso pode dar alguns certos hematomas ali nessa região, que pode deixar o pós-operatório do paciente um pouquinho pior. Mas, via de regra, nada de ruim acontece. Você viu que ela está descolando aqui completamente. E ali eu cheguei a dar uma utilizada com um cortante reto para poder ampliar para posterior o seio maxilar desse paciente. Muito cuidado na hora que vocês fazem isso daqui, porque recorrentemente a gente encontra algum ramo da esfenopalatina e pode dar um sangramento chato dessa região aqui, tá certo? Mas é um sangramento de pequena importância na maioria das vezes e que você facilmente com um aspirador cautério consegue controlar, tá bom? Se não conseguir controlar no primeiro momento, coloque uma gaze nessa região, espera um pouquinho, faça um pouco de compressão e depois você vai cauterizando. Tá? Ao longo do curso a gente também vai mostrar para vocês alguns casos, né, de pacientes mesmo, né, que não seja só de dissecção cadavérica, em que vocês vão poder ver mais essa situação em vivo, tá certo? E aqui agora, depois de ter aberto ele bem, eu vou ampliar ele para anterior com minha pinça de backbiter, tá? E aqui um detalhe mega importante com backbiter, pessoal, muito importante mesmo. O backbiter, ele tem que estar paralelo ao corneto inferior, tá? Tem muita gente que erra isso e acaba curvando o backbiter, ele ficando com essa angulação aqui. E quando você come com ele, acaba que você pode gerar uma instabilização do seu corneto inferior, tá bom? Vai passar ali agora para vocês de novo essa questão do backbiter, ó, na hora que eu vou usar ele. Ele viu que ele está paralelo. Se eu angulo ele um pouquinho para cima, ele come o corneto inferior e instabiliza ele. Você quase que faz uma maxilectomia, tá? Então isso aqui é muito relevante. E agora eu vou começar a dissecar para vocês poderem ver a esfenopalatina, tá? Esse daqui provavelmente é um dos ramos da esfenopalatina que está saindo aqui de um dos forames, tá certo? Se vocês perceberem bem, se eu tivesse ampliado um pouquinho mais para posterior, eu teria pegado esse ramo num paciente ao vivo e ia sangrar pra caramba se eu tivesse feito isso, tá? Mas nenhum sangramento que você não consiga controlar. Aqui, utilizando um Kerrison, eu estou ampliando um pouquinho mais para posterior nessa região, tá? Então, é um dado muito relevante aqui pra gente, essa ampliação, e depois eu vou explorar mais um pouco essa região aqui da esfenopalatina para a gente encontrar todos os ramos. Lembrando que tem que ser uma dissecção para você visualizar todos os ramos, tá? E aqui a gente já se depara com uma bela surpresa, tá? Existe um outro ramo aqui em cima, tá bom? Não recorrentemente, tá? De forma bem costumeira, você costuma achar mais do que um ramo da esfenopalatina saindo dessa região. E, inclusive, não cauterizar todos esses ramos leva a falha de tratamento na epistaxe, tá? A dificuldade no controle do sangramento da epistaxe. Então gravem muito bem essa informação.
geralmente vocês vão ver mais do que um ramo nessa região aqui, tá bom? Mais do que um ramo. Então é muito importante vocês cauterizarem absolutamente todos, tá? E explorar absolutamente todos. Aqui agora na dissecção vocês vão ver que vai ficar mais prático para poder entender aonde está o próximo ramo, tá? Vai passar um pouquinho mais para frente para vocês, vai ficar mais claro. Eu vou usar uma faquinha ali agora para poder dissecar isso mais bonitinho para vocês. Vai ficar muito claro para vocês, tá certo? Lembrando que a ligadura da artéria esfenopalatina você não faz em todas as epistaxes, tá? As epistaxes, principalmente, a primeira coisa que você deve fazer é procurar o ponto sangrante. Cauterizar o ponto sangrante geralmente é muito mais efetivo. E olha que belo ramo, tá certo? Um ramo muito mais calibroso do que o que a gente viu aqui embaixo, tá? Então nunca se contente, grave essa informação, tá certo, pessoal? Nunca se contente com cauterizar um único ramo de esfenopalatina. Isso pode levar a erros de tratamento e você tem que reabordar esse paciente. Eu recentemente tive que ajudar um colega meu que achou que tinha cauterizado a esfenopalatina e na hora que a gente explorou, tinha muito mais ramos a serem cauterizados, tá certo? Muito mais. Então, muita atenção nesse tópico. Então, vocês viram aqui a esfenopalatina, ó, toda aqui, ó, um ramo menor com um ramo muito mais calibroso. E agora eu vou fazer para vocês uma dissecção muito legal. Olha só, isso daqui é muito legal, cara. Deixa eu voltar aqui. Isso daqui é do caralho, tá? Desculpa a palavra, mas é realmente do caralho. Eu vou parar bem no momento que dá para perceber isso, ó. Olha bem isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que interessante, tá? Bem aqui, ó. Vocês vão ver, ó, nessa parte aqui, exatamente nessa parte. Essa artéria que vocês vão ver aqui, ó, saindo bem aqui nessa região, pessoal, é a artéria palatina descendente, tá bom? Bem aqui vocês vão ver que tem uma artéria saindo aqui para baixo, bem nessa região aqui, ó. No momento da dissecção vai ficar muito claro isso daqui para vocês, da artéria palatina descendente. Vai ser bem agora, ó. Viram que tem uma estrutura aqui descendo nesse canal? Pimba, artéria palatina descendente. Não precisa cauterizar ela, tá certo? Isso aqui é só um detalhe anatômico de muita riqueza que vale a pena vocês saberem, tá bom? Artéria palatina descendente. Se vocês estiverem na aula e derem um Google, vocês vão conseguir ver isso aí na fossa pterygomaxilar, né? E aqui agora, eu desenluvando a parede posterior do seio maxilar, tirando toda o nosso invólucro aqui dele, porque eu quero chegar até a artéria maxilar para vocês. Essa é uma manobra que recorrentemente a gente faz no tratamento do nasoangiofibroma juvenil, tá bom? Não é incomum a gente ter que fazer esse tipo de tratativa no nasoangiofibroma juvenil, tá? E aqui eu estou dissecando para vocês essa pequena face que tem na parede posterior do seio maxilar. Alguém sabe me dizer que face é essa? Depois vocês podem procurar no Google e tudo mais, mas é a fáscia bucofaríngea, tá bom? E olha aqui a artéria maxilar, o ramo, ela toda se estabelecendo aqui, ó. E vai ter um momento que eu vou conseguir pegar ela para vocês, que vai ficar muito interessante, vocês vão gostar pra caramba dessa parte. Bom, não sei se vocês gostam, mas particularmente eu gosto muito. Tanto que eu disseco todos os sábados, né? Todos os sábados. Exceto algumas raras exceções em que eu acabo viajando, coisa do tipo, mas em geral eu sempre disseco. Porque é aqui onde se forma um bom cirurgião, tá certo? Na dissecção. E aqui vocês viram tirando levemente todas essas fibras, né? Essas fibrazinhas que tem aqui, tá certo? De fáscia. E aqui tem essa gordura dessa região. E agora com o síquero, ó, eu vou pescar essa glândula, esse vaso, tá bom? Muito comum fazer isso, tá? Na dissecção, tá? Muito comum mesmo, ó. Você entra com síquero e você consegue, com esse movimento, isolar o vaso. Uma vez com o vaso isolado, igual está aqui, você pode clipar ele, você pode levar um fio até ele e ligar, e aí você vai conseguir ter um controle vascular adequado do seu tumor, tá bom? Uma técnica muito utilizada nos tumores, como por exemplo na nasoangiofibroma juvenil. Então aqui, pessoal, mostrando para vocês mais uma vez essa ligadura aqui, né, esse isolamento da artéria maxilar, que é uma parte muito interessante, que vale muito a pena vocês pegarem isso daí junto com a gente, tá? Então, é uma dissecção que a gente viu que deu para ver absolutamente tudo, tá certo? E depois eu vou voltar aqui na fossa infratemporal para a gente poder ver mais alguns detalhes. Agora nós vamos voltar para a etimoidectomia como um todo, tá certo? Como a dissecção aqui ficou muito interessante, eu acabei vindo para essa parte, mas agora a gente vai entrar propriamente dito na etimoidectomia. Luxando aqui, vocês vão ver que eu gosto de fazer muita etimoidectomia dessa maneira. Eu entro paralelo à órbita, identifico a papirácea e vou medializando a bula etimoidal, tá bom? Nisso daqui a papirácea fica muito mais nítida, né? Vocês estão vendo esse osso de cor amarelada? Vocês estão vendo que aqui está amarelado e aqui está meio azulado, tá? Mesmo no paciente, não só no cadáver, você vê nitidamente essa diferença. Isto é papirácea, isso é etimoide, tá?
Dá para ver nitidamente isso, ó, papirácea e etimoide, tá bom? E aqui a gente vai isolar a bula etimoidal da concha média, tá certo? A gente isola ela direitinho para depois poder pegar ela com o Takahashi e tirar ela completamente, igual eu vou fazer aqui para vocês agora, tá? A gente tirando um pouco da bula etimoidal e também aqui já partindo para próximo da lamela basal. Aqui eu já tirei a bula etimoidal e ali está a parede anterior do esfenoide, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês um dado muito relevante, tá bom? A parede póstero superior do seio maxilar, ó, póstero superior do seio maxilar, ela dá exatamente na mesma altura do ósseo principal do seio esfenoidal. Além disso, um aspirador como esse, geralmente eles têm 4 milímetros de diâmetro. Do arco da coana, que está aqui, arco da coana, até o ósseo principal, via de regra, são 15 milímetros. Se isso daqui tem 4 milímetros, de 3 a 4 aspiradores que você conta, você chega até lá. E além disso, a gente está vendo a porção inferior do corneto superior também guiando para o esfenóide, que vocês vão conseguir ver isso aqui muito bem. Então daí, pessoal, vocês já têm importantes 3 referências anatômicas para achar o esfenóide, tá? Parede póstero superior do seio maxilar, ó. Vou parar aqui de novo. Parede póstero superior do seio maxilar, mira para lá. 15 milímetros acima do arco da coana. Lembrando que a 10 milímetros acima do arco costuma estar a nasoseptal, tá? Então, não recorrentemente, quando vocês forem fazer esfenoidectomia, cauterizem a nasoseptal, tá? Eu já tive minha única vez reabordando epistaxe até hoje, desde que eu me formei em otorrino em 2023, a única vez que eu precisei reabordar até hoje, tá certo? Foi num sangramento de nasoseptal, tá? Foi num sangramento de nasoseptal, um sangramento que me deu bastante trabalho, mas eu consegui ligar na nasoseptal e eu aproveitei, liguei esse palatino, peguei todos os ramos dela de uma vez também e zerou o sangramento do paciente, tá bom? E isso aqui vocês estão vendo, ó, é justamente a parede anterior do esfenóide, tá bom? E agora vocês vão ver eu entrando no esfenóide, ó, transetimoidal, ó. Opa, ó que sorte, olha o esfenóide aqui, vou entrar dentro dele agora com tudo, ó. Entrei dentro do esfenóide, olha o seio cavernoso aqui, né? Maravilha. Entrando aqui agora com a pinça de Kerrison, estou ampliando essa dissecção aqui e tirando toda essa parte da parede anterior do esfenóide. Depois eu vou fazer uma bela limpeza aqui com o restante dessas trabéculas etimoidais. E aí a gente, de forma retrógrada, de posterior para anterior, vamos chegar até o seio frontal, tá bom? Então aqui eu estou esqueletizando a base do crânio, eu peguei a ótica de 30 e voltei a fibra para baixo para poder ver para cima. Tá bom? Aqui eu tirando um pouquinho dessas células, desse restante de células etimoidais aqui, dessa mucosinha, sempre tendo respeito com a base do crânio, lembrando que a base do crânio tem uma cor amarela, tá certo? Ó? E aqui dentro é do frontal, ó. Nessa cadáver em específico, era um frontal bem pequeno, vou mostrar para vocês, vai dar para saber direitinho que é o frontal. Aqui eu tô tirando esse remanescente aqui dessas células, bem aqui, ó, olha esse limite, ó. Órbita tá aqui, base do crânio tá aqui e o frontal tá aqui, tá bom? Vocês vão entender isso direitinho, ó. Aqui eu estou dando uma melhor limpeza aqui do recesso do frontal, tirando aqui agora com a nossa pinça, né, de Takahashi angulada. E bem aqui era o frontal do paciente, tá? Um frontal bem pequeno, tá certo? Bem pequeno mesmo, tá? Então aqui já estava o posterior do frontal. E aqui vai ficar nítido para vocês o porquê que é isso. Bem aqui, ó, tá a artéria etimoidal anterior, tá? Isso daqui é a artéria etimoidal anterior, tá bom? Por isso que eu afirmo categoricamente que isso aqui é o frontal. Poderia dar dúvida para você saber se é uma célula suprabular, por exemplo, né? Ou uma célula de Kuhn tipo 3, né? Poderia ser. Mas, se você está vendo uma artéria etimoidal anterior aqui, é porque aqui em cima já está o frontal, tá bom? Não resta muitas dúvidas sobre isso. Então você consegue fazer aqui perfeitamente. Aqui eu estou tentando mostrar só para vocês, tá? Isso aqui eu não faço na dissecção ao vivo. É no paciente vivo. Aqui eu estou luxando a concha inferior, porque eu vou mostrar para vocês como que faz um acesso pré-lacrimal, tá? Você disseca aqui por baixo, tá bom? Você está vendo que eu estou isolando essa mucosa aqui. E bem aqui já é a parede medial do seio maxilar, ó. Parede medial do seio maxilar. Eu estou só cortando um pouquinho aqui esse retalho. Tá bom? E agora eu já vou entrar com o meu escopro ali para a gente poder abrir o seio maxilar. Tá? Eu vou abrir o seio maxilar ali completamente por dentro, ali pelo meato inferior. Fazendo isso, você tem uma visão muito boa do seio maxilar, tá certo? Vou usar um backbiter aqui para poder ampliar esse ossinho bem fino aqui. Esse osso costuma ser fino mesmo, tá? Você costuma ter uma visão belíssima ali do seio maxilar. E olha só que linda essa visão. Para e preste atenção. Que nervo é esse aqui, pessoal?
Vamos lá. Qual que é esse nervo? É isso mesmo. Isso é o nervo infraorbitário. O nervo infraorbitário passa pelo teto do seio maxilar, tá certo? E aqui vai começar uma belíssima dissecção. Essa foi a melhor dissecção que eu já fiz até hoje de infraorbitário, mostrando exatamente ele indo até o forame redondo para formar o V2. E aqui, pessoal, é uma obra-prima, tá certo? Eu nunca vi uma tão boa assim, nem em nenhum vídeo no YouTube, inclusive, tá? Vocês vão ver que eu vou começar a dissecar aqui, tá bom? Ah, outra coisa, você deve estar se perguntando, por que eu dissecaria o infraorbitário? Por nada. Eu nunca vi ninguém precisar fazer isso do ponto de vista prático para algum doente, tá bom? Para algum tipo de doença que vocês possam imaginar. Isso daqui é pelo simples e puro fato de gostar muito de anatomia, tá certo? Então, não tem aplicação prática isso aqui, absolutamente nada, tá? Mas para vocês verem como é que a anatomia do nariz e dos seios paranasais é belíssima. Então, vocês estão vendo que eu estou desenluvando aqui esses ossinhos e olha que belezinha que é esse nervo infraorbitário. Olha só ele saindo do meio da gordura, tá bom? Não recorrentemente, ele corre junto com um fascículo vasculo nervoso, tá? Então, ele costuma andar junto com uma artéria e junto com uma veia. Muito irrelevante isso aqui, ó. Isso daqui que tá para cá, gente, é o seio esfenoidal, tá? É o seio esfenoidal. E aqui vocês estão vendo que ele está correndo para o seio esfenoidal. Por quê? Porque ele é ramo da divisão maxilar do nervo trigêmeo. Então, ele tem que correr para o forame redondo, que é onde passa a divisão maxilar do nervo trigêmeo, tá certo? Então, continuando aqui, eu estou dissecando aqui para vocês essa parte, uma parte que é muito incrível, tá? Assim, foi uma das poucas vezes que eu consegui fazer isso e fica tão bonito assim no cadáver. Então, aqui dentro está o esfenóide, dá até para ver o seio cavernoso ali, tá? E isso daqui, pessoal, quando você vai dissecando, eu já estou bem próximo da dura da fossa média, da dura máter da fossa média, tá? E ela vai ficar bastante evidente para vocês, inclusive. Isso daqui já é dura máter da fossa média, tá? Esse azul aqui, dura máter tem uma corzinha mais azul, tá? Isso daqui já é a dura máter da fossa média. E vocês vão ver belissimamente esse nervo fazendo isso daqui agora, ó, vindo para cá, ó. Olha isso. Que incrível, tá? Não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito disso daqui. Não é à toa que eu vou todos os malditos sábados para lá. Mesmo com um filho de 2 meses dentro de casa. Então, olha isso que lindo, cara. Olha que maravilha isso daqui. O nervo infraorbitário se dirigindo até o forame redondo, né, aonde está o V2, tá? Isso daqui é pura arte, pessoal. Um negócio desse daqui é um negócio fantástico e é o tipo de dissecção que vocês vão encontrar no nosso curso, tá bom? No nosso curso de dissecção endoscópica, que é exclusivo para os nossos alunos do intensivo e do extensivo da URL Academy para a prova de título. Olha só que fantástico isso daqui, a dura máter bem aqui embaixo, tá certo? Então isso daqui foi uma das grandes dissecções que nós fizemos esse ano, né? Foi uma das primeiras e vão ter várias que vocês vão ter acesso. Isso daqui também é um dado muito relevante, tá? Se isso aqui é a fossa infratemporal, você está vendo esse osso aqui? Esse osso aqui, sem sombra de dúvidas, aqui é o processo pterigóide medial e aqui o processo pterigóide lateral, tá? Entre os dois processos pterigóides, fossa ptericopalatina. Tá bom? Dá para ver belissimamente isso daqui, tá? E aqui eu mostrando para vocês como é que você faz essa maxilectomia reversível, ó. Quando você tira o corneto inferior ali, olha o tanto que se abre. E depois você pode simplesmente pegar esse corneto inferior de novo, né? Você vê o tanto que abriu. Você pode pegar esse corneto inferior de novo, tracionar ele para frente e simplesmente suturar ele, tá? E quando você faz isso, fica muito legal o aspecto, né? Praticamente fica um aspecto de quase que você não operou o paciente e forma muito menos crustas também, tá certo? Então isso daqui é muito interessante. Vale super a pena vocês aprenderem esse tipo de acesso, muito utilizado em papilomas invertidos, em tumores de seio maxilar como um todo, tá? E você pode utilizar isso daqui. Vocês viram que cobriu completamente essa região aqui, né? E essa gase está aqui no final da coana. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse vai ser um curso que a gente vai ter muitas aulas ao longo do ano, tá certo? Pelo menos 2 dissecções ou 2 cirurgias vão estar presentes para vocês todos os meses na plataforma, tá bom? E me dê um feedback disso, por gentileza, tá? Um feedback de vocês vai ser algo formidável, vai acrescentar muito pra gente ao longo desse ano. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.